A paralisação nacional dos caminhoneiros encerrou antes do feriado prolongado, mas a situação nos postos de combustíveis em Taubaté só normalizou nesta segunda-feira. E depois das filas intermináveis para abastecer, muitos motoristas continuam a pé, porque tiveram que deixar o carro ou a moto na oficina. Não bastasse o problema do desabastecimento, teve muito posto vendendo combustível adulterado. Mas quem foi precavido tem direito ao ressarcimento. Encher o tanque na semana passada foi sinônimo de ostentação. Os combustíveis viraram joia rara com a greve dos caminhoneiros. Foi preciso garimpar nos postos que sofreram desabastecimento. Mas pior do que ficar na fila foi ter que ficar a pé, mesmo com o tanque cheio. Perda de potência e motor falhando podem ser sinais de combustível adulterado. Sofrem os carros e as motos também. Nesta oficina, em Taubaté, a procura por revisão cresceu 50% na última semana. Quando é moto mais antiga, no caso, é carburada, né? Essas motos mais novas vêm injetadas agora. Mas é quase a mesma coisa, a parte de limpeza, tem que passar o aparelho, atrapalha todo o funcionamento da moto. E é um gasto extra. É um gasto muito extra mesmo para o cliente. A adulteração de combustíveis ocorre com a adição de produtos químicos não autorizados ou quando as substâncias aprovadas estão fora das especificações. Nós estamos aqui no laboratório do curso de mecânica do Senai de Taubaté e vamos mostrar os danos que a gasolina batizada pode causar no seu veículo. Adilson é professor do curso de mecânica automotiva. Ele explica que o solvente de borracha é a substância preferida dos fraudadores. Mais comum em função até do preço e da dificuldade de você conseguir detectar olho nu no combustível. Ele disfarça bem no combustível, é isso? Disfarça bem. Ele só vai ser perceptível no momento que começar a correr falhas no motor. A bomba e o filtro de combustível ficam com uma borra que diminui a vazão para o motor. Os bicos injetores, velas e válvulas também são muito afetados. O que causa no bico injetor? Normalmente obstrução. Ou uma pré-obstrução, ele acaba não injetando de forma correta, tá? E esse combustível tem mais dificuldade de queimar. E nas outros componentes? Nos outros componentes, você pode ficar na mão, dependendo da situação, por exemplo, travar uma bomba de combustível, né? Aí, nesse caso, o motor não entra em funcionamento. Carbonização de velas, que vai provocar falhas no funcionamento do motor também. O etanol, que faz parte da composição da gasolina, se misturado acima da medida determinada pela agência reguladora, também caracteriza a fraude. Ele tem um limite, que no caso, assim, hoje está em 27,5%, né? E ele é um componente necessário porque é um elemento antidetonante. Então, ou seja, ele faz com que a gasolina ele suporte mais pressão sem que ocorra detonação. Acima desse limite, por exemplo, hoje na maior parte dos veículos são flex, né? Então o próprio veículo acaba se adaptando. Então o motorista acaba não percebendo essa quantidade excessiva de etanol. Vender combustível adulterado é crime, segundo o Código de Defesa do Consumidor, com pena de 1 a 5 anos de detenção e multa. Segundo este advogado, o dono do veículo tem direito ao ressarcimento dos gastos com o conserto. Ele tem o direito ao ressarcimento. E uma coisa muito importante é, após constatado a adulteração do combustível, é fazer a denúncia para a ANP, que é ela que vai tomar as medidas cabíveis junto ao posto, quanto à fiscalização, fechamento ou multas referente à adulteração. O advogado também orienta sobre o que fazer para não ser vítima dos postos desonestos. Primeiro, ele deve pedir a nota fiscal, né, de preferência constando o CPF e, se possível, a placa do carro. Posteriormente, começou a sentir algum problema no carro, algum defeito, levar num mecânico. Foi constatada a adulteração do combustível, pedir um laudo para o mecânico e, munido desse laudo, fazer 3 orçamentos de preferência, levar no posto de gasolina e tentar uma tratativa extrajudicial. Né? Não tendo solução extrajudicial, ressarcimento, aí procurar as medidas judiciais cabíveis. Novas áreas de instabilidades que avançam do sul do Brasil para o estado de São Paulo aumentam as chances de chuva na região durante esta semana. Os dias seguem nublados e a temperatura continua em queda. Os detalhes do tempo para amanhã a gente acompanha no mapa.
Na Serra da Mantiqueira, Monteiro Lobato e São Bento do Sapucaí marcam mínima de 7, máxima de 17 graus. No Vale do Paraíba, chances de chuva em São José dos Campos. Os termômetros registram mínima de 13, máxima de 20 graus. Em Roseira, mínima esperada de 15, máxima de 22. Previsão de chuva também em Queluz, no Vale Histórico, máxima prevista de 20. Céu totalmente encoberto no litoral norte, mínima de 17, máxima de 22 graus. Em Guaratinguetá, as temperaturas seguem em baixa. Hoje fez 22 graus na cidade. Os próximos dias continuam com chuva. Pancadas de chuva em Taubaté nesta terça-feira. Mínima de 14, máxima de 22 graus. De volta ao litoral norte, em Ilhabela, a máxima não passa dos 23 graus. A Prefeitura de Taubaté confirmou hoje a 6ª morte por influenza na cidade. A vítima é uma idosa de 86 anos que morreu no dia 18 de abril. Outros 26 casos de influenza foram confirmados e os pacientes seguem sendo monitorados. E no primeiro dia de vacinação, após o anúncio do Ministério da Saúde de prorrogar a campanha nacional contra a gripe por mais 2 semanas, a procura pelas doses continua baixa em São José dos Campos. Grávidas e crianças de 6 meses a 5 anos de idade são o público-alvo mais resistente à imunização, com adesão ainda muito pequena. Na cidade, somente 70% dos moradores que precisam receber a vacina procuraram uma unidade de saúde para se imunizar. Até tinha movimento na manhã desta segunda-feira na Unidade Básica de Saúde do Parque Industrial, em São José dos Campos. Mas a espera não era para tomar a vacina contra a gripe. Desde o início da aplicação das doses, no dia 23 de abril, a procura está bem menor do que o esperado. A adesão foi tão baixa que as UBSs de todo o país tiveram que estender a campanha, que terminaria na sexta-feira para até o próximo dia 15. A greve dos caminhoneiros dificultou muitas vezes as pessoas de terem acesso à vacina. Então, é um dos motivos que o Ministério da Saúde quis prorrogar a data. E também porque nós não conseguimos atingir a meta, né? No Brasil inteiro não conseguiu atingir a meta. A Vitória e o pai Carlos Arnaldo têm bronquite e durante a greve dos caminhoneiros tiveram dificuldade de ir até o UBS pela falta de combustível. Assim que souberam que a campanha foi estendida, garantiram a imunização na unidade do Jardim Satélite. Se a gente tem o acesso à vacinação, acho que é muito importante estar fazendo parte, né, dessa imunização para não correr o risco, já que a gente vê que a doença está aí, pode matar várias pessoas. Então, se é possível imunizar, a gente corre atrás. A vacina contra a gripe da rede pública é voltada para pessoas que fazem parte dos grupos de risco, como idosos, crianças de 6 meses a menores de 5 anos, trabalhadores da saúde, professores, indígenas, gestantes, mulheres até 45 dias depois do parto, pessoas privadas de liberdade e portadores de doenças crônicas. A meta da Secretaria de Saúde é imunizar 90% da população que faz parte dos grupos prioritários. E aqui em São José dos Campos, apenas 70% dessas pessoas foram imunizadas até agora. Dentro da população-alvo, a procura tem sido baixa principalmente pelas grávidas e pelas crianças. A gente acredita que seja por causa primeiro porque o frio não está tão intenso, então as pessoas não estão tão se sentindo que podem ficar gripadas, né? Segundo, porque a gente não teve notícia na cidade de casos graves ou morte por gripe. E terceiro, porque a vacina da febre amarela já mobilizou muitas pessoas, então as pessoas também, né? Mas elas têm que entender que são vacinas contra doenças diferentes. A Camila está dando exemplo para muitas mamães. Ela já trouxe a filha Catarina de 1 aninho no início da campanha. E agora chegou a vez de fazer a 2ª dose para garantir a prevenção. Agora, nessa época de inverno, né? Muito importante com essa epidemia da gripe, H1N1 contra todos. Eu também tomei e recomendo. Em São José dos Campos, as doses são aplicadas em todas as unidades de saúde das 8 da manhã às 5 da tarde. A dona Maria Tereza, de 84 anos, não estava muito afim de se imunizar, mas depois de muita insistência da filha, que veio junto, não teve como escapar. A minha filha caiu em cima de mim, mas você veja, né? Já era para eu ter tomado desde o primeiro dia que a gente mora ali, né? A coordenadora da Vigilância Epidemiológica reforça que, mesmo sem nenhuma morte confirmada pela doença este ano no município, a prevenção não deve ser deixada de lado. Lembrando que a gripe é uma doença que mata.
né? É diferente do resfriado comum, que é causado por outros tipos de vírus e que não tem essa taxa de mortalidade tão alta, a gripe mata. Então as pessoas têm, é por isso ofertada a vacina, principalmente para os grupos prioritários. Depois do intervalo, com o fim da greve dos caminhoneiros, moradores da região retomam a rotina. Hoje, em Taubaté, mais de 40 mil alunos voltaram às aulas depois de uma semana em casa. E ainda no esporte, São José Basquetebol precisa só de mais uma vitória para chegar à final da Liga Ouro e garantir vaga no NBB. Hora certa para você, 7 horas e 10 minutos. A Band Cidade está de volta em instantes.